Bom, então vamos lá. Nós estamos em concordância, então a gente vai, né, trabalhando junto aqui para atender às suas expectativas. Então, nosso pensando básico, seja no quadro, na lousa digital, em qualquer lugar, nós não vamos abandoná-lo, porque ele é muito importante, né? Então, a gente aqui tem a oportunidade de avaliar, né, gente? Como é que eu posso dizer assim? Como você está. Então, aqui, o que eu quero? Que você participe ativamente da aula, né? Pense aqui como é que você classificaria essas frases como certas ou erradas, beleza? Na prova, você vai ser solicitado, né, a avaliar frases. Então, o que a gente quer fazer? Analisar se essas frases estão certas ou erradas de acordo com a norma culta. Então, a gente vai avaliar aqui se essas frases estão certas ou erradas, considerando a norma culta, beleza? Então, quero avaliar as frases aqui com vocês. Vamos lá, pegar uma canetinha vermelha e fazer juntos, tá? Eu tenho lá assim, ó, haviam os rapazes encontrado a resposta para a questão. O que acontece com essa frase? Ela é um pouco sintaticamente estranha, né? Mas o que eu tenho aqui é uma locução verbal. E o verbo haver, quando constitui uma locução verbal com um verbo que varia, ele também se flexiona. Então, eu tenho assim, ó, os rapazes, sujeito, haviam encontrado, no sentido de tinham encontrado a resposta para a questão. Então, no fundo, aqui eu só tenho uma inversão sintática. Os rapazes haviam encontrado, que é a mesma coisa de os rapazes, o que? Encontraram para a questão. Então, no caso aqui, a primeira frase que a gente tem que analisar está certa de acordo com a norma culta, beleza? Segunda frase, nenhum de nós sabemos o que houve com o rapaz. O que acontece? Quando a palavra nenhum integra o sujeito, então ela tem que estar no sujeito, tá? O verbo fica obrigatoriamente na terceira do singular. Então, nenhum de nós sabemos, sem chance. Tem que ser nenhum de nós sabe o que houve com o rapaz. Flávia, neste caso, eu não poderia realizar a concordância atrativa? Não, de jeito nenhum, de modo algum. Então, nenhum de nós sabe o que houve com o rapaz. Então, aqui eu tenho nenhum como termo do sujeito, exige verbo na terceira do singular. Então, a frase está gramaticalmente errada. Nenhum de nós sabe o que houve com o rapaz. Não há possibilidade de concordância atrativa, tá? Não há possibilidade de concordância atrativa. Então, no caso aqui, a gente não tem nenhum de nós sabemos como uma frase aceita na norma culta, beleza? Fomos nós quem resolveu o problema. Eu tenho o pronome quem e a regra faculta a concordância com o próprio quem ou com o termo antecedente. Então, eu posso ter fomos nós quem resolveu ou fomos nós quem resolvemos o problema do rapaz. Então, fomos nós quem resolveu ou fomos nós quem resolvemos. As duas frases estão adequadas à norma culta. Então, o pronome quem, quando figura a frase constituindo, né, sintagma de sujeito,
A concordância pode se dar com o próprio quem na terceira pessoa do singular ou com o termo antecedente. Ô Flávia, e se fosse o pronome que? Aí era outra regra. No português, quase sempre, gente, se mudar uma coisinha, muda tudo. Quando a gente tem o pronome que, a concordância se dá obrigatoriamente com o termo antecedente, beleza? Então, o pronome quem, eu posso concordar com o próprio quem na terceira do singular ou com o termo antecedente. Já em se tratando do pronome que, a concordância se fará obrigatoriamente com o termo antecedente. Então, no português, mudou uma coisa, muda tudo, né? Então, a gente fica bastante atento aí. Quem pode concordar com o próprio quem na terceira do singular ou com o termo antecedente, fomos nós quem fez ou fomos nós quem fizemos a tarefa. E se eu usasse o pronome que também pode ser usado para pessoas, né? Então não está errado isso, eu teria que obrigatoriamente concordar com o termo antecedente. Então eu diria, fomos nós que fizemos a tarefa, beleza? No caso do nenhum, não se aceita aí a dupla concordância, então nenhum de nós sabe, nenhum de nós tem, nenhum de nós quer errar a questão na prova, né? Espero que isso nem aconteça, aliás, nem vamos considerar essa possibilidade. Então, nenhum de nós quer errar a questão na prova, beleza? No caso aqui, voltando à quarta frase, então essa daqui estava certa, e era um caso de dupla concordância, vou deixar indicado assim, só para a gente saber que era um caso de dupla, tá? Existem mais de uma solução para o problema apresentado. Essa daqui é o seguinte, mais de uma solução é uma expressão constituída por numeral. Então, quando eu tenho mais de uma, né, uma expressão constituída por o quê? Numeral, obrigatoriamente o meu verbo deve concordar com o numeral. Então, mais de uma solução existe. Aqui haveria a possibilidade de plural apenas se a expressão estivesse duplicada, né? Então, mais de um homem, mais de uma mulher estiveram no local, ou se houvesse ideia de reciprocidade. Então, a expressão mais de um, gente, ela só vem acompanhada de verbo no plural quando está duplicada, mais de um homem, mais de uma mulher reconheceram a testemunha, beleza? Ou se indicar reciprocidade, mais de um aluno se cumprimentaram durante a prova, um cumprimentou ao outro no caso aí, beleza? Então, neste caso aí, o plural é lícito. Nas demais ocorrências com mais de um, ou seja, não havendo expressão duplicada e não existindo situação de reciprocidade, o verbo fica sempre na terceira do singular. Então, mais de um homem esteve no local, mais de uma solução existe. Ai, Flávia, mas eu pensei assim, mais de um quer dizer 2, 3, 4. É por isso que a gente está aqui. Porque a regra nem sempre será conforme ao raciocínio do usuário da língua. Então, é por isso que a gente está aqui, para a gente poder tirar essas dúvidas e não deixar que você erre na sua prova, tá certo? Porque nem sempre coincide não, quem dera, né? Se o nosso ouvido pudesse resolver esses problemas, não precisava de aula. Bom, então, beleza. Aí, já sei que essa frase, então, está errada. A expressão mais de um, então, aqui a nossa regra é a expressão mais de um. Em regra, exige verbo no singular. Beleza? Então, o de praxe aqui é isso. Bom, aí nós chegamos à frase número 5, que é assim, 30% da produção apresentaram defeito. 30% da produção apresentou, concordância atrativa, tá vendo? Defeito. E ela faz isso porque há autores que indicam como preferencial a concordância atrativa. Então, ela não tira da orelha, não, tá?
em caso de numeral seguido de determinante. Então, há autores que indicam como preferencial a concordância atrativa em caso de numeral seguido de determinante, beleza? Então, essa daí é uma possibilidade para a gente avaliar aqui dentro do nosso texto o que está acontecendo, tá? Todo mundo consegue ter essa noção aqui dentro do texto, beleza? Dentro desse contexto da FUMARC. Então, agora que a gente já tem uma noção a partir do nosso pensando, né? Já pensaram, já tiveram uma ideia de como esse conteúdo vai aparecer, aí a gente vai trabalhar a concordância mesmo, tá? Então, nós vamos começar com a concordância verbal. Então, o que a gente sabe sobre concordância verbal? Então, vamos trabalhar esse conteúdo. Então, concordância verbal, a primeira coisa que eu sei é a regra geral. Então, o que eu vou trabalhar como regra geral? O verbo concorda com o núcleo ou os núcleos do sujeito. Então, quando eu penso em concordância, eu estou pensando em o verbo atende às indicações de flexão do sujeito, mesmo se esse sujeito vier posposto. Então, aqui, ó, falta alegria naquele lugar. Péssimo, né? Falta alegria, falta tudo. Alegria, sujeito. Falta verbo intransitivo naquele lugar. A gente está pensando em um adjunto adverbial. Então, falta alegria naquele lugar. Eu estou estabelecendo uma relação. As marcas de terceira pessoa do singular são transferidas para o verbo que também está na terceira pessoa do singular. Isso é que é a relação de concordância. Bom, por outro lado, eu posso dizer assim, ó, faltam argumentos no processo. Então, nesse caso, o sujeito argumentos transfere para a forma verbal as marcas de terceira pessoa do plural. E às vezes vem até perguntando esse tipo de coisa, né? Quem transfere essa marca? A gente vai fazer algumas questões para entender. No processo também, sintaticamente, funcionando como adjunto adverbial e sem potencial para trabalhar a concordância. Bom, imagine que eu tivesse um sujeito representado por mais de um termo, né? Eu e Maria. Quando eu tenho mais de um termo, eu tenho uma prevalência. A primeira prevalece sobre as demais. Então, a primeira pessoa, eu e Maria, a primeira pessoa prevalece sobre as demais. Eu e Maria fizemos um acordo. Então, no caso aqui, eu tenho um sujeito composto, né? Mais de um núcleo, pode ser com os núcleos. Então, vou representá-lo pela ideia do nós. As marcas de primeira pessoa e plural se reproduziram na forma verbal. Fazer é um verbo transitivo direto, fizemos um acordo, sintaticamente esse termo é objeto direto. E aqui o termo funciona como sujeito. Então, a primeira pessoa prevalece sobre as demais para efeito de concordância, caso eu tenha um sujeito com pessoas diferentes, né?
E aí eu sei o seguinte, em regra geral, o verbo atende aos argumentos morfossintáticos do sujeito. Se o sujeito está no singular, o verbo está no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo está no plural. E essa concordância é feita em número e pessoa, beleza? Mas, entretanto, contudo, todavia, a vida não é simples. Eu tenho vários tipos de concordância e é por isso que a gente tem que estudar. Então, eu tenho o que a gente chama de concordância lógica, que é essa que respeita a regra geral, em que se trabalha a relação entre o sujeito e o verbo de uma mesma oração. Eu tenho o que a gente chama de concordância atrativa, que é aquela em que, por motivos de atração, e acontece, né? A gente sabe que acontece, a gente quebra a regra, tô brincando, pode quebrar regra nenhuma por motivo de atração. Marido, se você quebrar a regra por motivos de atração, você pode ter certeza de que você será punido, tá? Então, deixar claro isso pro meu marido aqui. Nesta aula, vai que ele está estudando para algum concurso e nos ouça, né, neste momento. Então, vamos dizer assim, caso ele nos ouça, que já fique claro que não é para quebrar a regra por motivo de atração. Mas na concordância, isto é possível. Pode-se quebrar a regra por motivo de atração, e em vez de concordar com o núcleo do sujeito, que é quem manda, o verbo atende à concordância de quem está mais próximo dentro da frase. Aí eu vou explicar isso com um exemplo. E ainda tem uma outra possibilidade, que é a concordância ideológica, né? Uma silepse de concordância, uma figura de linguagem. Então, em vez de a gente concordar com uma palavra que está escrita na frase, a gente faz a concordância com a ideia que aquela palavra transmite, e em alguns contextos, isso inclusive vai ser possível dentro da norma culta. Então, agora a gente vai avaliar os tipos e depois os casos. Eu preciso saber que, para além da regra geral, existem pelo menos 30 casos de concordância que devem ser avaliados um a um, beleza? Flávia, 30 mesmo? Pelo menos 30 para garantir aí que você tenha nota suficiente para ser exitoso na sua prova. E eu quero você exitoso. Esse exitoso aí é sem H, porque exitoso com H é de dúvida, e o seu exitoso aí é com RX de ter êxito, beleza? Bom, então vamos para os tipos de concordância. Então, quando a gente pensa em tipos de concordância, não quer dizer que todos vão ser aceitos sempre, né? Nada disso, tá? A gente está pensando na concordância lógica, feita com o núcleo ou núcleos do sujeito. É normal a gente falar sintagma para designar certos termos também, é um termo da frase. Então, concordância lógica. A concordância atrativa, quer dizer, você quebra a regra geral e faz a concordância com a palavra mais próxima. Então, concordância atrativa feita com a palavra mais próxima. E a gente tem ainda a concordância ideológica, que é uma figura de linguagem também chamada de silepse. Silepse de concordância. Na prova, gente, menos comum a gente cobrar nomes e mais comum a gente cobrar o contexto da frase mesmo, reescrita, né? Então, muitas vezes eu vou pegar uma frase do texto e vou falar assim, olha, essa frase foi reescrita obedecendo-se às normas de concordância. Então, é o mais comum, tá? Então, você tem que estar mais atento aos casos do que a nomenclatura, mas também é importante saber a nomenclatura. A gente nunca vai desprezar nada aí, porque a gente quer que você tome posse. Então, na concordância ideológica ou silepse de concordância, a concordância é feita com a ideia sugerida pelo termo.
Bom, então vamos analisar isso melhor, né? Vamos pensar aqui nessas hipóteses. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, a maioria dos alunos, isso é uma expressão partitiva, né? Estuda pouco. A verdade é essa, tá? A maioria estuda muito menos do que deveria. Estuda está na terceira pessoa do singular para concordar com o núcleo do sujeito, que é a palavra maioria. Flávia, como é que você sabe que maioria é o núcleo e não a palavra alunos? Porque o núcleo do sujeito não pode ser preposicionado, tá? Eu tenho aqui um sintagma que funciona como sujeito. Esse sintagma é isso tudo aqui, ó, a maioria dos alunos. E eu tenho dentro desse sintagma o elemento não preposicionado que figura como núcleo. Então, a gente já sabe que o núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. Então, na hora que eu vou analisar o sujeito, eu sei que se aquele termo está preposicionado, ele não figura como núcleo, beleza? Em regra, é isso que a gente vai ter. Então, a maioria dos alunos estuda pouco. O estuda reproduz aí os traços de terceira do singular do sujeito. Bom, neste caso, por se tratar de uma expressão partitiva, a maioria, grande parte, um pequeno número, um grande número. Então, por se tratar especificamente de uma expressão partitiva, neste caso, a norma faculta a concordância entre lógica e atrativa. Então, eu posso concordar com o núcleo e posso concordar também com o termo mais próximo. Então, vou lá trabalhar essa norma. Eu tenho lá assim, ó, a maioria dos alunos estudam pouco, beleza? Então, neste caso aqui, a frase está correta. Ah, sempre pode? Não, temos que avaliar caso a caso, né? Nós fizemos um pensando lá que tinha nenhum de nós sabemos. Não poderia ser concordância atrativa, tinha que ser nenhum de nós sabe, né? Então, obrigatoriamente, a gente tem contextos diferentes e eles devem ser analisados separadamente, beleza? Então, o sujeito continuou sendo a maioria dos alunos, isso não mudou. Esse termo continuou sendo o núcleo, e essa expressão aqui é o que a gente chama de determinante, está funcionando como um adjunto adnominal. Esse determinante, como estava mais perto do verbo, exerceu sobre ele uma atração fatal, né? Isso é péssimo, porque eu fico pensando, gente, vai que as pessoas no mundo exerçam atrações fatais por aí, saiam concordando com pessoas alheias que não sejam o núcleo. Pode acontecer, mas tem que ser excepcionalidade, o ideal é que não ocorra, mas enfim, pode acontecer. Nesta situação específica, a norma aceita que essa relação de atração ocorra e se dê dentro da regra, tá? Então, a maioria dos alunos estudam os traços de terceira pessoa do plural, se reproduziram aqui também. Beleza. Bom, o que é uma concordância atrativa? Maioria é uma palavra singular. Se eu falar assim, a maioria fizeram, essa frase gramaticalmente não está adequada. A maioria fizeram, mas ela é uma silepse. Por quê? A ideia de maioria é plural. Então, quando eu falar maioria fizeram, vou usar um exemplo que eu tenho certeza de que você já ouviu alguém falar. A gente vamos, a gente queremos. Embora esse exemplo possa ser para você assim, doloroso, né? Do ponto de vista gramatical e tal, ele é banhado de lógica, sintaticamente falando. Por quê? A expressão agente, do ponto de vista semântico, reproduz o pronome reto de primeira pessoa, nós. Então, semanticamente, ela carrega a ideia do nós. Então, a gente vamos, eu tenho o que a gente chama de silepse de concordância. Mas isso não quer dizer que este caso de silepse seja aceito na norma culta. Não quer dizer.
Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, nem todo caso de silepse é aceito na norma culta, mas isso não quer dizer que não receba o nome de silepse. Flávia, então deixa eu ver se eu entendi. Todo erro de concordância eu vou chamar de silepse? Claro que não, meu filho. Tem erro que não é banhado de lógica, tem erro que é só erro mesmo. Quando o povo cisma de falar assim, 10 real, não tem lógica nisso, se é 10 é reais, não é isso? Agora, é claro que as pessoas não falam errado porque querem. Não, de vez em quando falam também, vamos falar a verdade. Existem pessoas que falam errado por gosto, mas existem muitas outras que falam errado simplesmente por desconhecerem a norma e sabem que serão prejudicadas por isso, seja num concurso, nas oportunidades de trabalho. Então, língua, gente, língua é uma das questões mais, como é que eu posso dizer assim, relevantes para a inserção social de alguém. Né? A pessoa que fala bem, que escreve bem, que se expressa corretamente, que é capaz de ler e interpretar corretamente, ela tem muito mais chances na vida de não ser passada para trás, de conseguir o desenvolvimento pessoal e profissional adequadamente, de expor as suas ideias. Então, a gente parte do princípio que quando a pessoa fala errado, ela não fala porque quer. Né? Porque isso ainda gera estigma, né? A pessoa que fala errado é marginalizada, ela é colocada socialmente, né, em posição de menos prestígio. Não que devesse ocorrer desse modo, mas isso aí é uma realidade. Então, a gente tem que trabalhar, né, para corrigir essas distorções. Bom, nem todo erro é um caso de silepse, tá? Muitos erros são chamados de solecismo, são erros sintáticos graves que vão aí trazer, por exemplo, esse viés mais preconceituoso, tá? Então, a gente tem ali casos de silepse que são mais amenos, que a gente quase nem percebe. Então, imagina que eu tivesse assim, ó, todos queremos uma vida melhor. Aqui a gente fez uma silepse de pessoa, porque eu tenho terceira do plural com primeira do plural. Todos queremos, a ideia melhor seria todos querem, mas essa silepse aqui é aceita na norma culta, tá? Então, houve uma silepse de pessoa. Ó, eu posso ter uma silepse de número, de gênero, ó. A gente, que é feminino, está preocupado quando meu conjunto envolve homens e mulheres com ela. Silepse de gênero. Beleza? Então, na ideia de silepse, é porque aqui, ó, a gente está preocupado, eu estou fazendo uma referência, né? Nós estamos preocupados. Existe um conjunto aqui que inclui elemento masculino. Todos queremos, está implícita aqui a ideia de nós. O autor aqui projetado dentro do trecho. Bom, então eu tenho tipos de concordância para a gente saber em termos de nomenclatura. E agora que eu já sei isso, eu posso seguir para as regras, né? Eu já tenho uma consistência aqui. Aí a gente já sabe que deve-se avaliar cada caso, né? Separadamente. Então, não posso tentar banhar de lógica o universo, né? Vou juntar todo mundo aqui no mesmo pacotão que vai dar certo. Não é bem assim que funciona, tá? Então, tenho que avaliar cada caso separadamente. Dito isso, a gente já pode ir para a nossa primeira sequência de casos. Então, vou estudar alguns casos de concordância com vocês. A gente vai dividir em 3 grupos para ficar mais fácil a assimilação de vocês, beleza? Então, vamos lá pegar o primeiro grupo de casos de concordância.
Vou priorizar aqui uma sequência de casos em que o verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, vou dar uma priorizada nesses casos para fazer mais sentido, tá? Para vocês. Então, vou colocar uma lógica aqui. Então, nosso primeiro caso vai ser o verbo haver com valor existencial. Então, o verbo haver com valor existencial, a gente já sabe que ele vai ser um caso de sempre terceira do singular. Ele é um caso de oração sem sujeito, porque a gente vai colocando aqui algumas informações complementares. E ele é um caso de verbo impessoal. Isso aqui justifica o fato de, em termos de concordância, ele ficar sempre na terceira pessoa do singular, beleza? Então, a gente só está avaliando aqui o que acontece. Então, esperava que houvesse novidades no caso. Então, esperava que houvesse. Verbo haver com valor existencial, sempre terceira do singular. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, os problemas, a gente fica com uma vontade de colocar no plural, ó, os problemas que havia, não tem jeito de ser os problemas que haviam, não tem jeito, né? Os problemas que havia seriam resolvidos em breve. Então, os problemas que havia e não os problemas que haviam, beleza? Em relação ao verbo haver, a gente tem que fazer algumas observações. A primeira observação é que os sinônimos de haver se flexionam normalmente, tá? Então, sinônimos de haver o que são esses sinônimos de haver? Ocorrer, existir, acontecer. Flávia, por que eles se flexionam normalmente? Eles são pessoais. Então, enquanto o verbo haver ocupa aí essa base de impessoalidade, aqui não, o verbo é pessoal. Isso significa dizer que se eu pegasse as mesmas frases, escrevesse com o sinônimo, ó, esperava que existissem novidades no caso. Então, esperava que existissem novidades. Aqui a palavra desempenha papel de sujeito e aqui de objeto direto. Que é o que? O objeto direto, retomando problemas, né? Na frase de baixo, a mesma coisa, ó. Os problemas que existiam, ou os problemas que aconteciam, os problemas que ocorriam, seriam resolvidos em breve. Então, os problemas que existiam, os problemas que ocorriam, concordando com o antecedente do que. Aqui o que fazendo papel de sujeito, e aí, nesse caso, concorda-se com o termo antecedente. Beleza? E aqui ninguém está concordando com ninguém, porque o verbo haver, impessoal, não realiza concordância. Então, primeira coisa que eu já tenho que saber é o seguinte, o haver não varia, mas se eu propuser em uma questão uma substituição do haver por outra forma, eu tenho que entender que essa outra forma pode o quê?
variar, beleza? Então, sempre você tem que pensar o seguinte, a outra forma está passível de se flexionar aí. Beleza? Então, a outra forma varia normalmente, ok? Então, vai pensando nisso aí, que é a opção que a gente tem para prova também. Substituir um termo por outro, uma forma verbal por outra, isso é super comum, ok? Beleza? Então, eu posso ter lá uma questão de reescrita, substituindo um verbo por outro, e aí a gente sabe que o verbo haver não se flexiona com valor existencial, mas que os sinônimos dele se flexionam normalmente. Então, beleza, passou isso aqui, só que eu tenho mais observações. Então, continuei na regra número 1 ainda, tá? Bom, a minha segunda observação é que o verbo ter não pode ser usado com valor existencial. E essa regra é muito cobrada também, porque a gente tem aquelas questões assim, ou de substituição, né? Ou de norma culta mesmo. Então, o verbo ter não pode ser usado com valor existencial. Então, essa já é uma opção interessante. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, amanhã tem aula. Claro que a gente sabe que essa construção está gramaticalmente inadequada. Tem que ser amanhã haverá aula, a aula, beleza? Ocorrerá a aula, mas não posso usar esse tem. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Tem pessoas que gostam de ajudar o próximo. Eu adoro. Tenho até um grupo que se chama Voluntários do Bem. Você pode procurar no Instagram, no Facebook e pode, inclusive, dar uma força fazendo parte desse grupo. O Voluntários do Bem não recebe doações em dinheiro. Então, o que você faz é trocar uma aula, um curso, né? Ou oferecer doações em itens. Roupa usada, fralda geriátrica, a gente não recebe dinheiro, tá? Então, amanhã tem aula, haverá aula. Tem pessoas que gostam de ajudar o próximo. Esse tem tá mal usado aqui, tem que ser há pessoas. Ou se eu quisesse usar o verbo existir, existem, que aí ele varia, né? Pessoas. Então, o verbo ter não pode ser usado com valor existencial e o verbo haver. Então, o haver é sempre invariável? Não. O verbo haver, como auxiliar ou em contextos não impessoais, concorda com o sujeito. Então, ele não é sempre invariável, não. Ó, consideraram-no. Os rapazes houveram-no por incapaz. Houveram-no por incapaz no sentido de consideraram-no. Então, os rapazes houveram-no por incapaz, consideraram-no incapaz, beleza? Então, aqui está com valor de considerar. E posso colocar uma locução também, ó. Eles haviam registrado a cena. Eles haviam registrado, a mesma coisa de eles, o quê? Registraram a cena, beleza? Então, o verbo haver, como auxiliar, aqui ele é um verbo auxiliar, está formando uma locução verbal, e aqui ele é um verbo com valor de considerar.
nesses dois contextos, por exemplo, ele varia normalmente, ele concorda com o sujeito. Porque senão a gente fica achando que o haver é sempre invariável, e isso não é uma verdade. Então, nós temos aqui, ó, 3 observações importantes quanto ao uso do verbo haver, tá? Ele não pode ser sinônimo de ter, né, com valor existencial. A outra coisa é que em outros contextos ele pode variar. E uma coisa que é muito cobrada é o fato de os sinônimos do haver serem pessoais e, portanto, concordarem normalmente com o sujeito, beleza? Dá para pensar nessa lógica? Ok. Bom, dito isso, eu vou para outra regra, vou chamar de regra número 2, tá? E aí a gente vai trabalhar essa regra, que é também com o verbo haver, só que a gente vai fazer haver e, no caso, o verbo fazer. Então, vou chamar de 2. Então, haver e fazer indicando o tempo decorrido. O que vai acontecer com esses dois casos aqui? A gente vai usar sempre terceira do singular também. Trata-se de um caso de oração sem sujeito. Trata-se de um caso de verbo impessoal. Beleza? Aqui ficou muito espremidinho. Então, haver e fazer indicando o tempo decorrido, sempre terceira do singular. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Havia e nunca o quê? Haviam, vou colocar aqui só pra gente cortar. Haviam semanas que não se falavam. Havia semanas e jamais o quê? Haviam, beleza? Então, a forma que havia. Já faz ou já fazem 2 meses? Já faz, vamos usar aqui, fazem 2 meses que isso ocorreu. Então, a forma correta já faz, não posso usar a forma fazem. Já faz 2 meses que isso ocorreu e jamais fazem, beleza? Então, haver indicando o tempo decorrido, sempre terceiro do singular, também é um caso de oração sem sujeito, também se trata de um verbo impessoal. Aí, a gente vai para o terceiro caso, fenômenos naturais. Fenômenos naturais, verbos. Então, verbos impessoais na indicação de fenômenos naturais ficam sempre na terceira do singular. Também vão formar oração sem sujeito, que a gente vai complementando com outras informações que eventualmente podem ser cobradas na sua prova, tá? Flávio, mas se for sentido figurado, aí não vai ser fenômeno da natureza, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Choveu em várias cidades brasileiras. Adjetivos pátrios, tipo brasileira, são grafados com letra minúscula, né? Então, vale essa dica aí também, até para escrever um texto, enfim. Choveu em várias cidades brasileiras. Agora, por outro lado, ventavam folhas
para todos os lados. Isso não é fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza, gente, venta, vento, chove, chuva, é tautológico, por isso que não precisa do sujeito. Venta, vento, chove, chuva, é por isso que o sujeito não aparece. Quando você coloca assim, ventavam folhas, as folhas se movimentavam com o vento. Você está fazendo um processo metonímico ali, trocando a causa pelo efeito. Então, as folhas se movimentavam com o vento. E aí, nesse caso, folhas é o sujeito. Choveram pedras de granizo. E granito não, né, gente? Porque se chover granito vai matar todo mundo. Então, choveram pedras de granizo. Pedras de granizo se precipitaram, caíram do céu, beleza? Então, essa que vai ser a nossa lógica aí para atender às demandas de sujeito. Então, neste caso aqui, eu tenho sujeito. E o verbo concorda com o sujeito, ó. Terceira do plural, terceira do plural. Aqui em cima é um caso de oração sem sujeito. Aqui, ó, não se trata de fenômeno natural. As folhas se movimentavam com o vento. Claro que eu poderia dar um exemplo mais fácil, tipo assim, choveram palavrões na discussão, mas ventavam folhas, passa pelo menos ali mais despistadinho, né? Choveram palavrões é muito explícito. Choveram palavrões na discussão. Então, quando eu falo choveram palavrões, aqui é um sujeito, ó. Palavrões choveram. Os traços de terceira pessoa do plural do sujeito se reproduzem no verbo. Também não se trata de fenômeno Então, aqui, ó, em sentido figurado, o verbo varia normalmente, tá? Então, em se tratando de sentido figurado, o verbo varia normalmente, beleza? Então, fenômenos naturais, haver e fazer, indicando tempo decorrido. Agora eu vou pegar uma regra que é muito caidora de com força mesmo no bom dialeto mineiro, né? Muito caidora de com força mesmo. Que é o seguinte, quando você tem um auxiliar de verbo impessoal, cada um transmite o que tem. Se eu tenho pessoalidade, eu vou transmitir a minha pessoalidade. Se eu tenho impessoalidade, eu vou transmitir a minha impessoalidade. Então, cada um transmite o que tem, beleza? É a lei do universo, gente. Não dá para você sair distribuindo energia boa se você é aquele voodoo em pessoa. Então, vamos tentar ser alguém mais positivo, alguém que ajuda o ambiente a ficar mais leve, que a vida já está muito pesada, beleza? Então, vamos lá para a nossa regra. Então, olha o que a gente vai fazer. 4, a gente vai colocar assim, auxiliares de verbos impessoais Flávia, mas quais são os verbos impessoais? Ó, eu vim escrevendo para você, ó, verbo impessoal, aqui, ó, verbos impessoais. Vamos passar um marca-texto? E aí eu tô deixando essas regras, obviamente, mais próximas para fazer mais sentido para você. Então, auxiliares de verbos impessoais também ficam na terceira pessoa do singular. É o que eu brinco com vocês, chamo de solzinho da contaminação, né?
cada um transmite o que tem, então você vai contaminar o verbo ali com a sua impessoalidade. Então, auxiliares de verbos impessoais permanecem na terceira do singular. A impessoalidade é transmitida ao auxiliar, tá? Então, o que a gente tem é que a impessoalidade é transmitida ao auxiliar. A impessoalidade é então, a impessoalidade aqui acaba sendo transmitida ao verbo auxiliar, beleza? Flávia, me explica isso melhor. Olha como é que a vida seria dura se a gente propusesse uma frase desse tipo na prova, tá? Coisas boas precisam haver depois da pandemia. Se precisam, né, gente? Perdemos pelo caminho muitas coisas, né? Muitas pessoas, perdemos um pouco de graça, um pouco de fé, mas enfim, a gente vai recuperar isso tudo. Coisas boas precisam haver depois da pandemia. Coisas boas precisam existir. Esse haver está com valor existencial. Como ele está com valor existencial, gente, solzinho da contaminação, ele transmite a impessoalidade para o auxiliar. O auxiliar é o precisa. Flávia, mas isso aqui parece muito sujeito, mas não é. É um caso de oração sem sujeito também. Esse termo é objeto direto. Aqui é uma locução verbal. E o verbo haver é transitivo direto. A frase só está invertida, ó. Precisa haver coisas boas depois da pandemia. Então, precisa haver coisas boas depois da pandemia. Precisa, né, gente? Se Deus quiser, isso vai acontecer. É um caso de oração sem sujeito, isso é a locução verbal. Na locução, quem manda é o principal, isso é o objeto direto. Depois da pandemia, um adjunto adverbial. Tem que ter cuidado, porque essa regra realmente ela pega, né, gente? Ela acaba sendo uma construção sintaticamente difícil de ser analisada. Então, a gente tem que sempre olhar para ela com um certo cuidado, com um certo carinho, para não errar. Bom, vamos pensar mais um exemplo aqui para ver se você entendeu. Vamos pegar o verbo fazer indicando o tempo. Vamos lá. Vão fazer 10 anos que estamos juntos. Vão fazer 10 anos que estamos juntos, do eu até o útero, né? Tá ótimo o tempo, mas tá péssima a sintaxe. Então, olha o que acontece. Fazer indicando o tempo decorrido transmite a sua impessoalidade. Então, vai fazer 10 anos que estamos juntos e jamais vão fazer 10 anos. É um caso de oração sem sujeito. Então, em se tratando de oração sem sujeito, a gente vai ter aqui nas especificações, cada caso é um, aí o menino vira, né, tá lá fazendo nada, resolve fazer uma generalização. Ai, Flávia, então posso generalizar assim, todo caso de oração sem sujeito, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Primeira coisa que a gente falou foi que cada caso é um caso. Quando a gente estava lá estudando tipos de concordância, a gente falou assim, cada caso deve ser visto separadamente. Por quê? Eu tenho o verbo ser em situações de impessoalidade, tá? Indicação de tempo, data, hora, distância, que não vai se comportar dessa maneira. São 2 horas, são 10 horas, não é isso? São 2 quilômetros até minha casa. Então, gente, esse negócio de generalizar no português não funciona muito bem.
Vamos deixar para generalizar em outro cenário, né? Vamos generalizar em outro cenário. Apesar de que as generalizações, de uma maneira geral, estão fadadas ao insucesso, porque cada indivíduo é único, cada situação é única, então a gente não tem que sair também julgando os outros e nem generalizando, não. Bom, então, caso 4, entendido, auxiliares de verbos impessoais permanecem na terceira de singular. Só explicando, cada um dá o que tem, né? Então, por acaso, se eu tiver um verbo pessoal, aí o auxiliar varia, tá? Então, aqui, ó, vou deixar uma observação. Então, em caso de verbo pessoal, o auxiliar se flexiona normalmente, beleza? Ah, dá exemplo. Claro, gente, não faço nada sem exemplo. Importantíssimo a gente exemplificar. Bom, então imagina o seguinte. Se eu tivesse uma construção aqui com o verbo existir, precisam existir. O existir não varia. Por que agora o existir não varia? Porque ele transmitiu a pessoalidade dele para o auxiliar. Precisam existir coisas boas. Depois da pandemia. Na locução verbal, né, só o auxiliar varia, o principal não se flexiona, não. Então, coisas boas funciona como sujeito, beleza? Então, precisam existir, ó. Coisas boas precisam existir. A concordância está se realizando com o verbo auxiliar normalmente. Então, se for o verbo existir, varia. Olha aqui, ó, vou fazer uma sequenciazinha de frases, que são frases bem cobradas em prova, só para você ter uma ideia. Ó, há de haver soluções. O principal é o haver, então ele contamina o auxiliar. Hão de existir soluções. O principal é o existir e ele contamina o auxiliar. E aí, esse haver funcionando como verbo auxiliar varia, né? O principal é o existir, ó. Então, ele se flexiona normalmente. Hão de existir soluções, beleza? Só pra gente... Deve haver soluções. Deve haver transmitiu a sua impessoalidade. Devem existir soluções. O verbo existir transmitiu a sua pessoalidade. Cada um transmite o que tem. E esse hão aqui, ó, varia porque se trata de um verbo auxiliar, né? Então, verbo auxiliar de existir. Beleza? Então, aqui devem existir. Só para ficar uma sequência aí, e como isso é um caso bem explorado, vale a pena trabalhar. Isso aqui não cai, né? Como a gente disse, despenca. Então, é muito caidor de com força mesmo, beleza? Cai demais. Bom, então, pensamos nisso aqui, ok? Dá para ter essa noção? Vamos para a regra número 5. Muito cobrada também a número 5, tá, gente? Eu costumo dizer o seguinte, você vai fazer questão, essas primeiras regras aqui, elas são muito cobradas. E aí a gente vai para a regra número 5, que é o seguinte. Sujeito oracional. Quando eu tenho um sujeito oracional,
verbo da oração principal fica sempre na terceira do singular. Então, em se tratando de sujeito oracional, o verbo da oração principal fica sempre na terceira pessoa do singular. Ô Flávia, existe alguma exceção para tudo, né? Aqui, ó, vou puxar uma setinha e vou falar assim, em caso de antônimos, em caso de antônimos ou de ações complementares, pode-se usar o plural. Eu já vi uma questão bem puxadinha cobrando essa regra aqui. Bom, sujeito oracional, o verbo da oração principal fica na terceira pessoa do singular. Vou usar o verbo que mais cai em prova, que é o caber. Outro que aparece bastante também é ocorrer, né? Então, eu tenho, cabe aos governantes orientar a população sobre o fato. Orientar a população sobre o fato, isso é o que a gente está chamando de sujeito oracional. Cabe, verbo transitivo indireto, aos governantes, beleza? Então, cabe aos governantes orientar a população sobre o fato. Vamos colocar um convém também, ó. Convém. Aí aqui a gente faz uma maldade, coloca um acento circunflexo, né? A vida não é simples. O menino vai lá e olha para esse convém e fala, ô Jesus, convém que ele dê atenção aos acentos gráficos. Então, convém que ele dê atenção aos acentos gráficos. Nesse caso aqui, convém, funcionando como verbo intransitivo, que ele dê atenção aos acentos gráficos, sujeito oracional. E aqui, ó, caso de antônimos, amar e odiar. Aí eu posso fazer faz ou fazem parte da vida. É pode-se usar, não é vai. Em regra, é o singular. Em caso de antônimos, então aqui a gente está falando de exceções, permissividades da nossa língua. Nossa, Flávia, então sempre não é tão sempre. Se você quiser, a gente pode até colocar aqui um em regra. Fica em regra na terceira do singular, para ficar, né, mais bonitinho, mais adequado. Então, amar e odiar faz ou fazem parte da vida e vou dar ações complementares também. Então, eu posso colocar assim, ó, ler e escrever é a base ou são a base de tudo. Vou colocar aqui assim, ó, é ou são. Então, ler e escrever é a base de tudo ou são a base de tudo. Ações complementares, tá vendo? Então, basicamente, eu tenho algumas situações mais esporádicas, nem sempre cobradas, tá? Não vou falar assim, ah, cai muito. Não, cai muito é a regra de sujeito oracional. Essa daqui é muito caidora de com força mesmo. Essa daqui é muito caidora de com força mesmo. Aí depois, aqui, ó, muito caidora de com força mesmo, muito caidora de com força mesmo.
Você pode colocar um asterisco aí em coisas que fazem mais sentido em se tratando de prova, beleza? Então, aqui eu tenho essas exceções, mas elas não são tão cobradas, não, tá? São exploradas, mas não demasiadamente. Outras regras acabam caindo mais, beleza?